Alô Brasil, alô Brasil, alô Brasil. Programa Arte Multicultural. Alô Brasil, alô Brasil, alô Brasil. Programa Arte Multicultural número 50. Os gafanhotos vão invadir a tua cidade. Os gafanhotos vão dar um chega na mediocridade. Em cada canto, em cada esquina, você ouvirá o giro em Cantarena. Em cada gafanhoto, uma explosão de poema que invade a mente, corpo e o coração da gente. Quem sabe o muro vire porteira, sem chave e fechadura, com a água caindo limpa e de alma pura. Porque a cultura há de ter gosto de mel, gosto de mel, gosto de mel. É um prazer estar recebendo aqui Cláudio Laureati. Prazer, Nicanor. Prazer igualmente. Poder vir aqui, compartilhar algumas ideias, falar sobre poesia, falar sobre arte, teatro. Maravilha. Quando que você descobriu esse gosto pela poesia, pela arte? Desde pequeno, Nicanor. Desde pequeno, desde muito cedo. Mas sem nem imaginar como é que o fluxo da vida e dos pensamentos e dos encontros ia conduzir a gente a compartilhar poesia, compartilhar teatro, enfim. Mas desde pequeno, desde muito cedo, já rabiscava alguns versinhos, e depois na adolescência também, e até que aquele sonho cresceu, né? A gente vai amadurecendo e vai descobrindo que talvez tenha aí um caminho, um filão, né? Sabemos que você tem um livro editado. Tem esse livro que é o Luminosidades, né? Luminosidades. É um livro que foi editado pela Ação Educativa. Então é um livro de poemas, que é uma sequência de trabalho. Depois de muitos poemas serem lidos, interpretados em saraus, porque minha primeira formação é de teatro, e depois agora a formação em letras, né? Então tem esse casamento. Você que me conhece, algumas pessoas talvez saibam, que é esse trabalho casado, né, entre o teatro e a poesia. Como é que você teve a ideia de dar o título ao livro de Luminosidade? Luminosidades é porque tem um caminho todo aí, né? Foram uma série... Foram diferentes livros, sempre publicados e distribuídos pela minha pessoa mesmo, e sempre conduzindo nesse sentido de que a poesia fosse como um exercício de fé, um exercício de resgate de valores como honestidade, tranquilidade, princípios, né? Carinho, os princípios acima de personalidades. Às vezes coisas que é bom falar, que está tão desgastado, as pessoas já nem acreditam mais nessas coisas, e é bom falar, né, que essas coisas existem, né? A ética, né? A ética, o compartilhamento, o respeito entre as pessoas, o respeito, né? Mútuo, né? Então, fala para nós, as pessoas que quiserem encontrar você no Google, no YouTube, né? Como é que localizam você lá? É fácil, isso é simples. Com a pouca desenvoltura que eu tenho no mundo dos computadores, entrou no Google, né? Digitou YouTube, né? Que é muito famoso, né? O Google é um buscador, o YouTube é onde as pessoas postam os vídeos, né? Digitou Laureati, Laureatti, tem alguns vídeos ali que foram gravados por amigos e outras pessoas do meio que gostam de saraus, frequentam saraus. Vamos pedir para você declamar uma poesia, e em seguida a gente pede para a técnica liberar sobre Bertolt Brecht. O poema em conjunto, né, com esse poeta alemão. É um poema que ele começa assim, o título dele é Para Além dos Muros. O problema não é o mundo, são os muros.
O problema não é a seca, são as cercas. O problema é que o muro diz algo deselegante do vizinho. Cansei de abrir muro na marreta, mas como pedir ao muro licença? Os muros das casas são altos, para não deixar ninguém entrar. Os muros das prisões são altos, para não deixar ninguém sair. Muro baixo para quem está fora, muro alto para quem está dentro. Olha, murro não. Murros não derrubam os invisíveis muros, se cada um se fechar em seu mundo. Do outro lado do morro, preso no engarrafamento do rádio. Do outro lado do mundo, preso. Do outro lado do mundo, prisão de muros e murmúrios para mim. Do outro lado do muro, preso no apartamento com televisão. Sonhei que posso passar spray nas pedras do muro das casas do mundo. No meio do muro tinha uma árvore. Ser muro onde o morro desabou. Grave. Prefiro ser ponte, ser morro, ser nada, ser tudo. Cercado, ser muro. Onde moro, onde esmurro, onde rascunho palavras no muro, na grama, na calçada. Beleza, parabéns, hein? Esse chama-se Para Além dos Muros. Para Além dos Muros. Para Além dos Muros. Então agora a gente vai ver o CD número 5, o vermelho, né? Sobre Bertolt Brecht. É um casamento, uma amarração de poemas, em que tem um poema do Brecht, que é muito conhecido, chamado Analfabeto Político, que tem toda a trajetória dele de ser um poeta engajado. Então esse poema chama Analfabeto Político. E é uma amarração com outro poema de minha autoria, que chama Prazer da Vida. E acho que maravilha. A gravação fala por si própria, né? Maravilha. Então vamos ver. É importante. Eles estão vindo. Eles querem nos transformar em máquinas. Máquinas. Mas não podemos. Não podemos deixar as coisas como estão. E o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não vê, ele não ouve, ele não fala em participar das decisões políticas. De sua ignorância política nasce o menor abandonado, a prostituta. E o pior, de todos os lacaios vigaristas das empresas nacionais e multinacionais, mas eles estão vindo e querem nos transformar em máquinas, mas não podemos. Queremos ser tão amados quanto Jorge amado e ser tantas pessoas quanto Fernando Pessoa e ter o espírito tão grande quanto Mahatma. Mas eles estão vindo e querem nos transformar em máquinas. Máquinas, mas não podemos. Não podemos virar robôs. Não podemos virar Cantores e compositores estão chegando.
Venha você também para a TV Arte Multicultural. Acesse. TV Arte Multicultural. Um novo conceito em TV pela internet. Acesse www.tvartemulticultural.com.br. Espero por você, tá? Maravilha. Que bom, que bom. Fala como é que você teve essa ideia, né? Por que Bertolt Brecht, né? Por poesia, né? Máquinas. Máquinas. Uhum. Essa foi uma ótima oportunidade de poder fazer esse trabalho de poesia encenada. Na época, junto com o pessoal do Sarau do Queiro, Paulo Almeida, que se tornou um grande amigo, um grande irmão. Acho que o mais legal é isso, nessa caminhada toda, os amigos que a gente faz e como diz o Drummond, né, a família que me dei, né? E basicamente tem a ver com a minha formação, um período de formação na Faculdade de Letras da USP, né? Então, por estar em um ambiente de educação pública, um ambiente altamente politizado, né? Naturalmente, enfim, instintivamente, esse diálogo com a política, ele surge, né? E ao mesmo tempo para além dos muros, né? Quer dizer, o entorno é muito importante. E nesse momento, no entorno, estava acontecendo o Sarau do Queiro, porque o Morro do Querosene é muito perto da USP, né? E aí, essa ação conjunta, né? Da educação pública, da política e, ao mesmo tempo, dos poemas próprios, né? Então, você participou da União Nacional dos Estudantes, né? Não. A atuação sempre foi de guerrilha cultural, nunca foi no sentido de filiação a nenhum partido político, a nenhuma entidade. Aliás, com o decorrer do tempo, a gente percebe muita dificuldade dos partidos políticos, das entidades ligadas à política institucionalizada de estabelecer esse diálogo com os artistas. O artista parece ser um elemento de rompimento mesmo, de romper várias vezes, romper mais vezes. Então fala para nós sobre a peça de teatro que você está... Então, essa é uma situação muito interessante também ali no Morro do Querosene. É uma peça chamada Peabiru, que da língua indígena quer dizer caminho amassado, caminho aplainado, né? Pé de caminho, assim como a gente tem na cidade, por exemplo, Tatuapé, quer dizer, caminho dos tatus, né? Então a gente está em volta, a gente está cercado da linguagem indígena, na toponímia da cidade, né? E existe dentro da cidade um terreno em disputa, mais um dos terrenos, né? Em que ou ele se torna um shopping center, um terreno de um pouco mais de 40 mil metros quadrados, ou ele se torna um parque temático. E por ali existia a Associação Cultural do Morro do Querosene, e historicamente ser uma região de agitação cultural, né? Existe uma briga encampada e um projeto, e dentro desse projeto, além de palestras, simpósios e esse despertar desse interesse, dessa verdade, que é o caminho do Peabiru, que é um caminho que os indígenas utilizaram e também os brancos quando chegaram aqui, os brancos europeus, né, que liga São Vicente a Cusco. Então, existem relatos históricos mesmo que os incas vieram passaram aqui pelo Brasil, né? E um dos pontos do caminho do Peabiru é justamente aqui na Vila Pirajussara, aqui do nosso lado, aqui perto do Butantã, né? Então esse terreno ser transformado num parque temático, ele é um resgate histórico, ele é não é só a questão imediata de que um shopping center causa impacto no sentido de mudança da vida das pessoas, aumenta trânsito, enfim, zona azul, poluição, não só nesse sentido de impacto, mas também de resgatar a própria história do bairro. O grupo chama Peabiru. Né? E está estreando na semana que vem, pode falar? Pode. Está estreando na semana que vem, no dia 17, no Céu Butantã. Serão 5 apresentações dentro da região, né? Porque é arte cidadã, ou seja, a gente está fazendo um texto de teatro para discutir isso, né? Que o interessante é isso, de que
pense globalmente, haja vocalmente. Então, às vezes, está aqui no seu quintal, na sua esquina, e é onde a gente pode fazer efeitos reais, verdadeiros. Né? Curiosidade, qual é o teu personagem? Meu personagem eu estou fazendo um vilão. Eu sou o vilão da história. Obviamente, por ser branco, obviamente, por a gente resgatar esses aspectos históricos, tem a figura do índio, né? Tem a figura do padre e tem a figura do bandeirante. Então, eu estou fazendo o vilão da história, que é o... Enfim, e ao mesmo tempo tem esse diálogo, né? Acho que a peça não é maniqueísta, né? Mas realmente aquela coisa do modus vivendus do indígena, né? Acho que perceber bem essa diferença, né? Da organização de uma sociedade indígena e uma organização da nossa sociedade. Maravilha. Como ela se dá, né? O mundo que a gente vive, né? Quantos atores compõem a peça? São mais de 10 atores, entre atores e atrizes, com a direção musical do Dinho Nascimento. Maravilha. Dinho Nascimento. O próprio Paulo Almeida, que também, além de ser ator, é um grande amigo. Então, acho que é isso, entre outras coisas. E uma curiosidade, o texto é coletivo ou tem alguém que trabalha a redação? Então, a gente está trabalhando na redação com o Caco Pontes, que você lembra, da poesia maloqueirista, eu, né? E o Paulo Almeida. Esses são os três que trabalham no texto, dramaturgia. E aí, num trabalho crescente, a gente foi somando alguns atores amadores, atrizes, que moram ali no Morro do Querosene, para justificar o trabalho. É orgânico, né? É de dentro para fora, de baixo para cima, né? Então, algumas pessoas foram recebendo preparação de voz, preparação de corpo, o texto foi se moldando, se fazendo a partir da própria organicidade da luta, ou seja, primeiro a gente organizou uma manifestação, depois uma audiência pública, né? Acho que agora o texto ele chega com esse grau de força, de verdade, de construção coletiva. Que é interessante, né? Uma peça de teatro engaixado pelo bem social, pela natureza, né? Arte cidadã. Arte cidadã. Arte de quem sente que a arte pode fazer uma diferença ou pode pelo menos dialogar e apontar outras direções numa sociedade que às vezes parece ser unidimensional, né? Como se a gente tivesse dominado pelo discurso do mercado, pelo discurso da competitividade, e de repente a gente traz uma outra guinada, outra possibilidade, outra forma de se relacionar, e os índios, né? Entender a cultura indígena ajuda muito nisso. É uma reflexão, né, sobre a natureza, né? E que diretamente o Morro do Querosene ali está sendo afetado, né? Se for construir o shopping, é isso? Isso. Existe uma coisa objetiva, que é um terreno que está em disputa, né? Esse terreno pertence a uma família, e aí, para não estender muito nesse sentido, o fato é que essa família, com a chegada do poder público, né? Essa família pode vender esse terreno para o poder público, e o poder público pode fazer com que esse lugar seja um parque, seja um lugar de atividade cultural, né? Ou seja, talvez uma sociedade onde cada vez mais as pessoas estão com medo e achando que a força da polícia possa resolver as coisas, talvez a arte seja aquele elemento diferenciador, no sentido de que a gente talvez não precisa se defender do outro, né? Que talvez a gente pode ouvir o outro e aprender com ele, deixar alguma coisa. E a arte é isso, né? Acho que uma das coisas que a gente tá junto é isso, né? Quantos saraus que a gente se encontrou. Muitos. Né? E o saraus é um dos movimentos interessantes também na cidade, nesse sentido, né? De quebrar essa questão dessa vida, como se não tivesse vida fora do shopping, como se não tivesse vida fora da televisão, do jogo de futebol, né? E de repente os saraus parece ser esse tipo de organização, de pessoas que acreditam em outros valores, como inteligência, como delicadeza, humildade, o que o outro tem a falar é muito importante. Integrar, né? Integrar. Vamos pedir para você declamar mais uma? Mais um? Mais um. Esse é um poema que fala sobre
talvez a matéria-prima de todo poeta, que é a palavra, né? Por mais que alguns poemas do livro Luminosidades eles ganham palco por causa da minha formação de ator, não necessariamente os poemas precisam ganhar o palco, virar personagens, enfim. Existe o trabalho com a palavra propriamente dita. Esse poema ele chama-se Quantas Palavras? Palavra amiga, palavra firme, dar a última palavra, palavra de quem não volta atrás. As palavras de um bêbado, olha, as palavras de um bêbado às vezes doem mais que um bofetão. Palavra de um homem de palavra, palavra da salvação, palavra santa, palavra viva, ministros da palavra, direito à palavra, a palavra rara, a palavra operária e palavras repetidas, palavras que não dizem nada, nada, são só palavras. Evitar o emprego de certas palavras na redação. Palavras cruzadas, grandes palavras. Olha, grande palavra é palavrão. Ficar sem palavra, na hora exata, a palavra mágica, palavrório, palavreado, dirigir a palavra certa no momento errado. Buquê, hambúrguer, marketing. Palavras estrangeiras na lista da nossa vocabulário. Palavra por palavra, dicionário. As palavras, as palavras. Me diz mais uma vez o que eu gosto de ouvir. Me abraça com desejo e me faz chamar. Diz pra eu ficar muda e me faz sentir. Arte multicultural. Nossa vez agora. TV Arte Multicultural. Um novo conceito em TV pela internet. Acesse www.tvartemulticultural.com.br. Perguntas? O pessoal vai dar uma palavrinha agora? Agora é uma palavrinha da audiência. Dos internautas. Dos internautas. Rádio Web Cidade Bom Jesus Perdões, Dudu Braga. Vamos mandar um abração para o Dudu Braga, Bom né? Jesus de Perdões. Onde é? É Bom Jesus Perdões. Eu não sei onde. Interior de São Paulo. Então, um abração para o Dudu Braga, né? Um abraço. Que bom. Abraço de luz para o Dudu Braga. Estamos na mesma sintonia. Que bom. A gente fica contente de... Em cada lugar, né? A gente, às vezes, tem uma cena paulistana muito grande de saraus, com mais de 60 saraus, na periferia, no centro, tem periferia no centro, tem centro na periferia. Acho que isso seria um debate interessante, não sei se é o caso. Mas no interior, saraus. Recentemente o pessoal do Psil Poético, junto com o Haroldo Pereira, um poeta lá de Montes Claros também, outro irmão, outra pessoa que a gente conseguiu compartilhar bastante na passagem dele agora aqui, né? Maravilha. Outros saraus. É o momento de falar de alguns outros saraus? Não pode falar, não tem problema. Porque assim, já que uma pessoa do interior está ligado aqui, apesar do programa ser gravado em São Paulo, essa questão dos saraus de ter distribuído por todo o país mesmo, né? É muito interessante, porque as pessoas começam a ter vez, ter voz, cria-se uma outra autoimagem, né? Uma outra forma de se relacionar com o mundo e consigo próprio. Consigo né? mesmo, né? Então você vê saraus que
tem questões mais políticas, outros que estão ligados a outros eixos temáticos, né? Acho bem interessante esse movimento de saraus. Acho que talvez a gente esteja vivendo uma geração de poetas, geração sarau. Geração sarau. Né? Porque os poetas estão se conhecendo nos saraus, né? As afinidades estão sendo compartilhadas. Né? É uma grande descoberta, né? Nós temos aqui a Rebeca. A poesia tem o poder de distribuir o amor. Rebeca, São Paulo. Do princípio de que poesia é amor, né? Esse é um dos princípios da poesia, né? Acho interessante também, né? Recentemente, assim, na minha vida, eu acho que eu posso falar por mim, existe até uma guinada nas linhas de pensamento que até hoje eu fui seguindo, que é amor ao poder do amor, né? Que eu descobri, chama-se comunicação não violenta. Eu descobri que existe essa forma de se relacionar com as pessoas. Chama-se CNV, comunicação não violenta. Acho que se eu posso compartilhar alguma coisa nesse sentido. E aí, de novo, eu que sou uma pessoa simples no manejo de computador, se entrar em Google, se digitar lá comunicação não violenta, tem textos interessantíssimos que muda a forma de pensar, assim, gira para um outro lado, assim, num mundo cada vez mais competitivo, onde se parece que esse discurso do mercado é imbatível, a gente vê que não, que as pessoas estão aprendendo outras formas de organização, de lidar, de viver o cotidiano. Basta descobrir, né? Então, e essa descoberta é individual, é coletiva também, porque acontece no coletivo, né? Mas é intransferível, cada um vai descobrindo, né? Então, um beijo de luz para a Rebeca. Beijo, Rebeca. Muito bom tema, um dos eixos mais fortes da poesia, né? O amor, né? Aí nós temos aqui o Hermano, Rio de Janeiro. Você sobrevive da poesia? Poesia. A poesia, acho que ninguém sobrevive da poesia, né? Talvez aí a questão seja ligada ao lance econômico, né? Mas a poesia, ela acho que a gente vive da poesia, né? A gente faz uma série de outras coisas, mas o que transforma, o que dá esse diálogo com essa pulsação vital, né, de viver a vida intensamente, é a poesia, né? E não é só a poesia do escrever palavras, ou a poesia de estar em cena, ou a poesia de fazer um filme, mas a poesia de cuidar do dia a dia, né? Cuidado das amizades, e verificar que vale a pena acreditar nos próprios sonhos, né? E lutar pelos próprios sonhos, lutar numa melhor, né? Lutar numa boa, lutar sem querer pisar em ninguém, sem atropelar ninguém, sem passar como um trator, lutar para que vale a pena viver um dia após o outro, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente vive da poesia, sim, né? Vive da poesia no sentido de que as pessoas que eu tenho encontrado, cada vez mais, os poucos amigos, né? E bons amigos, as pessoas que estão seguindo seus sonhos, agarrando com força essas linhas de pensamento de acreditar no próprio sonho, né? São as pessoas mais interessantes, assim, no sentido de que a vida se torna plena, né? Agora, às vezes ganha dinheiro com livro, às vezes ganha dinheiro com peça de teatro, né? Outros trabalhos, enfim, né? Então esse é o irmão do Rio de Janeiro. Um abração para o Hernandes lá do Rio de Janeiro, né? Um abraço para o Rio de Janeiro. Oi, Nicanor. Manda um alô para Fernando Barbosa, da banda Polka de Minas Gerais. Polka, né? Então, o Fernando Barbosa, Minas Gerais, um abraço de luz para você, né? E desejar que a banda dele dê certo, né? Desejar que
que toda vez que ele tocar e todas as vezes que ele estiver junto com aquelas pessoas, que ele se sinta bem. Eu acho que uma das maiores vitórias é essa, né? Dinheiro vai, dinheiro vem. Agora, o relacionamento que tem entre as pessoas, as amizades que se constrói, a forma como se atua, né? Com em volta, né? Estabelecer uma coisa que não é fácil, é complexo, que é o complexo de igualdade, né? Que é tão importante a pessoa que está vendendo a pipoca lá fora, quanto a pessoa que está apertando a lâmpada, né? Quanto você no palco, quanto aquela pessoa que saiu e foi assistir a peça de teatro, né? Ou o show de música, né? Muito bom. Acho que isso é que nutre, né? Que alimenta o espírito, né? Porque as outras situações são circunstanciais mesmo, né? Da onde você está, enfim, para não estender muito, acho que uma das coisas mais interessantes da arte não é o sucesso com relação ao outro, é o sucesso consigo mesmo, assim. A arte é um caminho de autoconhecimento, né? A arte é um caminho de lidar com os próprios medos, né? De lidar com as próprias angústias, né? Acho que a arte tem muito esse caminho, não de exibicionismo, não de modismo, né? Mas de estudo, né? De estudo não só do ao redor, do conhecer como funciona aquela arte em que a gente está se engajando, mas até da própria personalidade, né? Maravilha. Então esse é o Fernando Barbosa, Minas Gerais, banda Polka. Um abraço de luz para ele. Um abraço de luz para o Fernando. Um abraço. Então vamos pedir para você declamar mais uma poesia, em seguida entra o CD Azul. Em seguida entra um outro poema que está no YouTube também, né? Isso. Tá. Bom, como a gente falou sobre esse mapa cultural, esses saraus que estão em quase todas as regiões da cidade, aqui pelo menos falando da cena poética paulistana, né? Para quem é de São Paulo, talvez vai se identificar bastante com esse poema, mesmo sabendo, e ainda bem, né, que é para além de São Paulo, né? O Brasil, mundo. São Paulo é só mais um estado, né? A gente sabe disso. Nós estamos com São Paulo, Fernando de Noronha, Rio de Janeiro. Fernando de Noronha, então. Vários estados. São Paulo é grande, mas não é o Brasil, né? O Brasil tem muitas coisas interessantes e lugares para serem visitados, até mesmo antes de sair do próprio país, né? Até antes da gente realizar viagens internacionais, acho que aqui é uma descoberta, porque é um país continental, né? Esse poema ele tem essa viagem dentro dos bairros paulistanos, se eu puder ver. Não, tranquilo. Chama Periferia é Centro. Santa Cecília, domingo, dia de feira. Estação da Luz, Júlio Prestes, clássico, coração. Aurora da existência cafeeira. Augusta Paulista, minha consolação. Crepúsculo do século XX, finado. Ipiranga com São João, passado, caetanizado. Chá com Santa Efigênia de Adoniran, Eugênia, Iracema. Brás, Bresser, Moca, não confunda. Água branca com Barra Funda. Coisa pública, alternativa, artesã, república. Brigadeiro, Perdizes, teatro, que delícia, Bela Vista. Praça da Sé, pátio, polícia, ladeiras, sem preguiça. Na 15 de novembro tem pregão. Os pregos, capitalistas, na Boa Vista. A bolsa, na Faria Lima, com Rebouças. Parque Vila Lobos, Parque Ibirapuera, burguesias, tipos, atletas. Bienal, Centro Cultural, Vergueiro, rever conceitos.
Cidade Jardim, Berrini, Funchal, Jaé, Butantã, São Remo, Sapé, Vargem Grande, Rio Pequeno, Joaniza, Jardim Selma, Viva Guacuri, Cocaia, Ermelino, Brasilândia, Pirituba, Maristela, Clímax, Parque Regina, Santo Antônio, Jardim Ângela, Chácara Santana, Capão Redondo, Jardim Irene, Arariba, Vila Alpina, Parque São Lucas, Jardim Ingá, Penápolis, Jardim Miriam, Pedreira, Cidade Ademar, periferias, favelas. Vamos junto que a cultura vale mais. Acesse! TV Arte Multicultural. Um novo conceito em TV pela internet. Acesse www.tvartemulticultural.com.br. Por ser filho de imigrantes mineiros que chegam em São Paulo para começarem a trabalhar e trabalham muito, né? Seus pais eram mineiros? Meus pais mineiros, e naquela época, década de 60, 70, acho que até hoje, quem chega fica localizado mais nos bairros periféricos da cidade, né? Pelo grau de instrução, enfim. E é interessante que hoje você tem um movimento em que tem saraus ali na periferia, como o próprio sarau da Ademar, né? Como o sarau da Brasilândia, né? O sarau da Cooperifa, onde eu ganhei 2 prêmios Cooperifa. 2 prêmios. Por essa militância que a gente entende como uma militância cultural, uma guerrilha cultural, né? E ao mesmo tempo esse resgate de ter crescido, né, num bairro como o Jardim Miriam, Pedreira, né, e conhecer os dois lados do balcão também, no sentido de que tem periferia no centro e tem centro na periferia, né? É como se existissem 2 cidades. Tudo bem entrar por esse caminho? Conversar um pouco sobre isso? Como se existissem 2 cidades. A cidade dos ricos e a cidade dos pobres. Mas a coisa não é tão maniqueísta assim. Na cidade dos ricos existem pobres. Na cidade dos pobres existem ricos. Então é complicado, é muito difícil a gente bater no peito e dizer eu sou de periferia, ou eu faço sarau na periferia. É muito complicado isso, né? Porque assim, a arte, ela, via de regra, ela não fica na periferia, ela vai para o centro. Nem que ela esteja no recorte geográfico, ela esteja na periferia, mas ali ela já traz um enriquecimento. Ou seja, aquelas pessoas já estão diferenciadas, né? E esse enriquecimento eu digo de alma mesmo, né? De espírito. Então assim, acho que esse aprendizado, e por isso que o poema chama Periferia Centro, de que na periferia existe centro, né? Porque o centro está em toda parte. Eu acho que esse discurso do tipo, olha, nós estamos aqui na periferia e vocês estão do lado de lá, é um discurso de guerra, né? E acho que a poesia pode ir para além da guerra. Não que a guerra, sem desmerecer a guerra, sem desrespeitar, não que as bandeiras não sejam importantes, né? Não que, enfim, distribuição de renda continua sendo importante, uma conquista, investimento na educação, 10% do PIB para a educação continua sendo uma bandeira histórica. Agora é interessante também a gente saber matizar isso, a gente saber dialogar com isso, porque o centro está em toda parte. Uma das coisas é isso, o centro da cultura está em toda parte, porque cultura é o que a gente cultiva. E o que é interessante, e o que a gente pode cultivar é a paz, a não violência. Acho que a comunicação não violenta foi um dos aprendizados mais interessantes assim, nesses últimos anos com relação à minha pessoa, né? Posso falar por mim. O que é interessante é que várias regiões da periferia estão emergindo pessoas com talento, né? Sempre tiveram ali, né? O grande lance é que tem cada vez mais esses líderes culturais que, na realidade, eles estão dizendo que a gente sabe que esses valores estão em toda parte, né? Então acho que esse é um grande valor dos saraus, aí quando a gente vai falar do recorte geográfico mesmo, de não estar no centro financeiro de São Paulo, de estar ligado às regiões menos abastadas, menos endinheiradas, de que o talento está em toda parte, né? E cada vez mais as pessoas estão se colocando por elas mesmas, não esperando oportunidades de outros lugares. Não, a gente
a gente faz, a gente por nós mesmos, a gente se cultiva, a gente consegue dialogar com todas as artes, seja onde ela estiver dentro da cidade. Maravilha, né? Então, vamos ouvir o que Manuel Bandeira. É um poema que fala sobre essa questão da dinheirocracia, daquelas pessoas que acreditam só no mundo do ter, né? E aí logo depois tem um diálogo com um poema do Bandeira ao mesmo tempo, que é um poema relacionado com uma das coisas inevitáveis da vida, que é a morte, né? CD azul, né? É um CD azul, e também pode ser acessado no YouTube também. Ah, maravilha. Então vamos ver. Dinheirinha, dinheirinha, que nasce, dinheirinha, 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 que vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Tudo vai dinheirinho, tudo dinheirinho. E quando vive e quando morre, tudo dinheirinho, dinheirinha, dinheirinha, dinheirinha. Tem que ter dinheirinha, dinheirinha, dinheirinha. Dinheirinha para pagar maternidade, para exame da pezinho, para boneca Barbie, para videogame da filha, tudo dinheirinha, tudo dinheirinha. Dinheirinha para o vestido do noiva, anel da casamento, convidar a família toda, dar entrada no apartamento, tudo dinheirinha, dinheirinha, dinheirinha para segura da carro, álcool, diesel, gasolina, o multa do trânsito, o conserto na oficina, tudo dinheirinha, dinheirinha para atendimento no dentista e no convênio médico, fazer exame do vista, ir na farmácia, buscar remédio, tudo vai dinheirinha, dinheirinha, dinheirinha para comprar agasalho, trocar de sapato, fazer supermercado, viajar na feriado, tudo vai dinheirinha, dinheirinha para aquele cafezinho na esquina, o vale refeição, janta fora, sair de rotina, pagar somente consumação, tudo vai dinheirinha, tudo dinheirinha. Dinheirinha para se manter informado, para o bilhete de sorte, para tomar ônibus lotado, para bilhete único do transporte, tudo vai dinheirinha, tudo dinheirinha. Dinheirinha para prestações atrasadas, ou água, ou luz, ou telefone, abrir seu conta remunerada, limpar sua nome, tudo vai dinheirinha, tudo dinheirinha. Dinheirinha para exumação das flores do Calvário, para encomendar o caixão, para o serviço funerário. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Quando o enterro passou, os homens que se encontravam no café tiraram o chapéu maquinalmente. Saudavam o morto, distraído. No entanto, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o caixão longamente. Esse sabia que a vida é uma agitação curiosa, sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria morta que passava. Liberta,
da alma extinta. Nós estamos no Bexiga, na Praça Dom Orione, homenageando quem? O Adoniran Barbosa. Venha você também, venha para a TV Arte Multicultural. Acesse! TV Arte Multicultural. Um novo conceito em TV pela internet. Acesse www.tvartemulticultural.com.br. Uma das perguntas é, que outros trabalhos você faz, né? Claro que quem se envolve com cultura, a educação é vizinha, né? Então esse é um estágio na educação de jovens e adultos. E lá a gente conseguiu, graças a uma professora, a professora Sônia, que é outra pessoa que se tornou amiga também. Lá ela faz um sarau, que na sexta-feira é um dia diferente da programação da escola, né? E aí esse encontro foi muito feliz, porque ela já vinha desenvolvendo esse projeto de sarau na educação de jovens e adultos, aqui no Butantã, Cieja, né? E aí a gente, além de fazer o estágio para a faculdade, né? Conseguir fazer esse trabalho em conjunto, né? Porque ali o que acontece é que eu termino agora, eu já terminei o bacharelado um pouco depois dos 30 anos, que eu acho que não me faz inferior a ninguém, né? Acho que cada um tem o seu momento. Até uma universidade, você fazer ela aos 30 anos, talvez ela venha com mais peso, ela tenha mais ressonâncias, pela experiência de vida que você já vem e pode trabalhar, né? Existe esse momento também, então fico muito feliz de estar terminando ali agora, depois dos 30, uma universidade, né? Ser um bacharel de letras na USP, onde também a gente consegue produzir um sarau, né? Que é o Sarau da Sexta, que aliás você já está convidado, é um dos escritores convidados a participar, dia 16 de setembro, na próxima sexta, não é essa, outra. A partir de que horas? A partir das 9 horas da noite, na Faculdade de Letras da USP, no campus da USP, na Letras. Perto do relógio? Não? Perto da Praça do Relógio, que é que é uma referência ali dentro da faculdade, né? Fui publicado nos 2 concursos de literatura da faculdade e fui indicado como finalista do Prêmio Nascente, que é um prêmio para todos os campos de toda a universidade. Então fui um dos poetas, um dos poemas indicados, né? Então parece que até completa um ciclo, assim, né? De conseguir algumas indicações. Uma das poucas coisas, se não a única coisa com relação à Uni, é que um poema meu foi publicado na 5ª Bienal de Cultura da Uni. Eu fui um dos vencedores, né? A parte disso é sempre mais interessante, é tocar um sarau lá dentro, porque o sarau às vezes me permite isso de perceber a pessoa ao lado, né? Você nem sabe que aquela pessoa que estuda do seu lado, senta na sua carteira, é um escritor, é um artista plástico, né? Acho que o cara do lado, né? Essa coisa do sarau é muito interessante por isso, né? Que a gente não fica preso à vida novela, né? A vida como se não houvesse vida fora do show business, né? E não é, né? Por isso o movimento de saraus é cada vez mais forte, porque as pessoas têm o que dizer, estão dizendo, né? Criando seus próprios protagonismos, né? Seus saraus, suas récitas. Descobrir quem está ao lado, né? E descoberta do quem está ao lado. Acho que esse é o grande barato do sarau, né? Ainda mais quando você frequenta aquele ambiente, né? E às vezes a gente, não sei, parece que uma das manias nossas é falar mal do outro, é se relacionar competitivamente com o outro, né? E o sarau, ele desarma às vezes, né? Ele consegue desarmar. Se a gente percebe que o poema do outro tem tanto valor quanto o meu, quanto o seu, né? Que o que a gente está ali é compartilhando a palavra e a coragem, né? De se expor, de ler um poema, de falar de amor, de falar do que sente a respeito da cidade, enfim. Da vida como um todo, né?
Mas então, nós temos aqui você acha... Bom, nós já falamos, né, sobreviver de arte no país, né? Jonas Ribeirão Preto, acho difícil sobreviver de arte no país. A arte, assim, é um por amor, dois por dinheiro. Eu não acho uma atitude positiva você se aproximar da arte como alguém que quer comprar carro, morar num apartamento, e, enfim. Não que a gente não possa, e que a arte não possa suprir isso. Mas eu acho que a primeira aproximação com a arte é uma aproximação de gratuidade, uma aproximação de delicadeza, de humildade, no sentido de que é um caminho longo e que com o tempo a gente vai observar muitas contradições em nós mesmos, que às vezes a gente achava que só estava na sociedade. E eu acho que a maturidade ela traz isso, de que não é eliminar essas contradições, mas trabalhar elas repetidamente, sucessivamente, né? E bom, se as pessoas querem que isso se torne rentável, procurar se regrar, né? No sentido de que ser ator, buscar os canais para conseguir o DRT, o registro de ator, e procurar outros canais, como fazer comerciais, ser escritor, participar de concursos literários, né? Acho importante isso, né? Agora, só isso não basta, né? Só estar no mercado não basta, né? Quer dizer, tá dançando lá no Teatro Abril é muito bom, mas não basta, né? Acho que a arte é muito mais do que isso, né? Muito mais que isso. A arte é cidadã, ela é uma aventura de autoconhecimento, de conhecimento do ao redor, e dinheiro eu acho que faz parte desse ao redor também, né? Esse é o Jonas de Ribeirão Pires, né? Um abraço de luz para o Jonas. Um abraço de luz para o Jonas. Seguiu o coração. Acho que seguiu o coração, né? Se existe um caminho, ele vai aparecendo. Importante fazer sempre, né? Insistir, manter-se fazendo, ser o primeiro a acreditar em si mesmo, né? Que aí, quem sabe, os outros começam a acreditar. Alguns não vão acreditar e não vão acreditar até o fim. Tem que saber viver com isso. Tem gente que não te topa, Nicanor. Tem gente que não me topa, né? E tem gente que gosta. Quer dizer, acho que a maturidade faz parte disso, né? Aprender que a aventura com a arte não é uma aventura do exibicionismo ou do... É mais da conquista de si mesmo, né? É interessante que na arte essa autossuperação, quanto mais o artista se expor, por mais que outros achem ridículo ou que achem exibicionismo, ele tem que se mostrar completo, né? Quanto melhor ele mostrar, melhor. Quanto mais capacidade ele tiver para mostrar, melhor ele estará representando, né? E ele se sentir sempre prestando atenção no ao redor. O ao redor é muito importante, né? Por que a gente talvez veja agora tantos poetas ou tantas pessoas dedicando seu tempo a escrever versos, né? Porque cada vez mais parece estar surgindo essas linhas de pensamento de que existe uma saturação, de que talvez se a gente seguir um outro caminho em que as pessoas em que são artistas não só as pessoas que estão na televisão, né? Em que são artistas não só as pessoas que estão ganhando dinheiro com isso, né? De que é importante ouvir o que o vendedor de pipoca tem para dizer, o que o porteiro tem para dizer, né? E de que a arte é quase uma, entre outras coisas, uma forma de viver um dia após o outro mesmo, assim, né? Só por hoje, valorizar os encontros, valorizar as pessoas que você conhece. É diferente de vender um produto consumista, né? É um produto só para as pessoas consumirem. Tá vendo que bonitinho, que bonito, não sei o que e tal, né? E muitas vezes a pessoa não tem aquele conteúdo, não tem toda aquela formação, né? Não que não seja um produto também, né? Não que o livro não seja um produto, não que o CD não seja um produto, o DVD não seja um produto, não que as pessoas também não possam ganhar dinheiro com isso. Não é isso que a gente está dizendo, né? É que acho que uma das coisas com relação ao verdadeiro artista
é saber viver na entre-safra, ou seja, saber se repensar, se desconstruir, se transformar em algo diferente e significativo, não só para si mesmo, quanto ao redor, para quem vive na mesma coletividade. Né? Acho que talvez tenha um caminho por aí. Maravilha. Então, tem uma pergunta para mim. Você fez curso para apresentador? Me indica uma escola ou oficina, Judite Martins. Ô Judite, eu não fiz curso para apresentador, mas sempre gostei de teatro, né? Gostei de teatro, de declamar poesias, de ler jornais, né? Então, eu acho que a vida foi, né, estimulando para que, e por eu gostar de cultura, acontecer que eu viesse fazer um trabalho, né, ligado à cultura na sua amplitude, né? Que é fazer cultura ampla. Então, eu não fiz curso de apresentador, mas eu gosto do que eu estou fazendo. Que já é o passo inicial, né? Passo inicial. Porque é como se acreditasse se a gente está gostando, se a gente tem um sonho, acho que essa é a escola, né? Seguir essa vibração, né? Então, essa é a Judite Martins, São Paulo. Um beijo de luz para Judite Martins. Um beijo, Judite. Beijo. O que você acha que deveria ser feito para melhorar o Ministério da Cultura? Januário, Minas Gerais. Ministério da Cultura, aí são as relações institucionais que também precisam são valorizadas. Enfim, o contexto que a gente vive é o contexto dos estados nacionais, em que se tem eleições, se tem arrecadação de impostos, se tem verbas, fundos, dinheiro circulando, né? E o estabelecimento do poder político. Parece-me que quando você tem pessoas em que a política ela tem uma trajetória condizente com a vida da pessoa, ou seja, parece-me que nesse momento a gente vive num país que aponta para uma direção mais progressista, por questões esquerdizantes mesmo, de estarem nesse momento, ou pelo menos próximo do poder, grupos ligados a movimentos sociais, pelo menos na esfera do Congresso, do poder nacional, né? Em São Paulo eu acho que a gente já não vive essa realidade, né? Em São Paulo a gente vem de sucessivos mandatos ligados a PSDB e umas figuras que aparecem aí, como Kassabs e Malufes, né? E nesse aspecto São Paulo acho que perde muito, acho que se torna muito provinciano no sentido ruim da coisa, de não perceber que talvez se a gente dedicasse mais atenção a aspectos básicos como educação, por exemplo, ou investimento na cultura, né? Até as pessoas que têm dinheiro ficariam mais tranquilas, né? Porque acho que se o dinheiro circula e se todo mundo tem acesso a ele, ou pode ter acesso a ele, né? Acho que você diminui frustração, você diminui rancor, você diminui inveja, né? Que no final das contas são os sentimentos que movem as pessoas, né? Por mais que seja que tenham candidatos políticos, as pessoas são movidas por sentimentos, né? Então, assim, com relação tentando ser um pouco objetivo, depois de colocar essas coisas todas, com relação ao Ministério da Cultura, né? Eu acho que é só mais um dos braços em que a gente pode repensar mesmo porque assim, os saraus que estão aí trabalhando há tanto tempo, por que eles não podem receber também verba do governo federal, né? Porque pessoas como Nicanor Jacinto, Cláudio Laureati, enfim, que são produtores de saraus,
né? Por que eles têm tanta dificuldade para que esse dinheiro apareça, e outras figuras que estão em outros patamares, né? Elas conseguem mais facilmente isso, né? Atenção, poetas, assista na TV Arte Multicultural, no Cantinho Poético, tudo sobre poesia e trova. Eu vou recitar agora uma trova que veio do sul de Minas Gerais, Guaxupé, do autor Marcelo Rocha do Prado. No tropeço, tropeçando, me cansei de tropeçar. O tropeço retirando, conseguirei caminhar. Lembre-se, acesse TV Arte Multicultural. Um novo conceito em TV pela internet. Acesse www.tvartemulticultural.com.br. Espero por você, tá? Então dá tempo de... esse é um poema com a minha amiga Tatiana Busato, que a gente toca o Sarau da Sexta. Sexta porque é uma cesta de livros, a gente põe livros dentro da literatura universal e brasileira, para que as pessoas que queiram declamar o poema. E o mais importante é, na verdade, a pessoa declamar seus poemas, seus próprios poemas, né? Os poemas de autoria própria, isso que a gente mais incentiva. Né? E aí, brincando, a gente fez esse poema em conjunto, que chama-se Hoje Tem Sarau na Escadaria Central. Sarau, sarau, sarau. Chico Caetano Gal. Hoje tem sarau. Martinho, Paulinho, Mano Brown. Sarau, sarau, sarau. Vermelho, negro, estendal. Hoje tem sarau. Letrado burguês marginal. Hoje tem sarau. Indústria, samba quintal. Sarau, sarau, sarau. Demanda do Santo Graal. Hoje tem sarau. Agnóstico, ateu, Natal. Hoje tem sarau. Micro, megafone, etc e tal. Sarau, sarau, sarau. Então a gente convida as pessoas, né? Falando esse poema do sarau, sarau, sarau. Tem umas referências a algumas obras literárias, a alguns movimentos artísticos, né? Esse é o poema Hoje Tem Sarau. Maravilha, né? Sempre é bom ter um sarau, né? A gente conseguiu fazer a ponte pro próximo... sim, maravilha. Pro próximo recado. Eu só estou procurando localizar as perguntas. Que eu não consegui puxar. Não consegui puxar. Opa. Como vocês veem a arte criativa? Leandro Silva, Fernando de Noronha. A arte criativa, a arte, ou ela é criativa ou ela não é, né? A arte, ela são várias artes, né? Acho que talvez o que a gente possa conversar aqui um pouco mais é a arte da palavra, que o poeta, esse é o objeto do poeta, é trabalhar com a palavra, né? Se o artista plástico trabalha com as cores, o músico com as notas musicais, acho que a matéria-prima do poeta é a palavra, né? Então, assim, a criatividade, ela quase como que vem no final da caminhada também. Acho que assim, por exemplo, se uma pessoa vai trabalhar com a palavra, enquanto poeta, enquanto escritor, acho que uma das coisas mais interessantes é aprender línguas, aprender várias línguas, porque a nossa cabeça começa a girar de outra maneira, né? Quer dizer, na Inglaterra a pessoa dirige do lado direito. O volante está do lado direito, isso deve causar alguma coisa cerebral diferente, né? Na Escócia se usa uma saia, que é o kilt, né? Então, quer dizer, a gente falar uma outra língua, a gente de certa forma vai se tornando uma outra pessoa também. E isso é enriquecedor, não só enquanto pessoa, mas para a literatura, porque começa a dialogar com poetas de outros lugares, de outras circunstâncias. Acho que viajar muito também, e principalmente dentro do Brasil, né? Porque é um país que a gente precisa descobrir, ainda mais quem está nesse eixo Rio-São Paulo, né? Que é como se fosse o centro
e do universo pelas questões econômicas, e não é, né? São Paulo é grande, mas não é o Brasil, Não é o Brasil. né? O Rio de Janeiro é grande, mas não é o Brasil, né? E aí a gente começa a se abrir e começa a ter outras leituras, outras percepções, né? Acho que a criatividade ela vem depois de muita transpiração, ou seja, né? Precisa dedicar, né? Depois de muito diálogo com ao redor, consigo mesmo, com os estudos, né? Acho que a criatividade ela é aquele cereja no bolo, assim, né? Beleza. Então esse é o Fernando, o Leandro Silva de Fernando de Noronha. Abraço de luz para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Leandro Silva. Vontade de conhecer Fernando de Noronha, não conheço Fernando de Noronha. A arte é um caminho sem volta. É pura adrenalina e viciante. Sérgio Mendonça, São Paulo. É isso mesmo. E acho que não pode perder esse espírito. Não pode perder essa pegada, essa empunhadura. A arte, ela a sedução não para. É um convite a um desbravamento, a se expor a experimentações, né? A correr riscos, manter-se artista, manter-se, seja escritor, ou poeta, ou ator, ou pintor, envolve grandes riscos, algumas abnegações, algumas mudanças de paradigmas de comportamento, e sempre com esse grãozinho de insanidade que acho que às vezes é o que faz a diferença. Então esse é o Sérgio Mendonça de São Paulo. Abraço de luz para o Sérgio Mendonça. Abraço para o Sérgio, legal, Sérgio. A galera do MSN está assistindo e interagindo. Opa, Nicanor, obrigado pelo espaço, por divulgar minha banda e banda Polka. Meu Twitter é @bandapolka com K de quilômetro, Polka, e no Orkut tem a comunidade da banda Polka. Vou te mandar um e-mail de nosso material. Fernando Barbosa, Minas Gerais. Seja bem-vindo. Abraço de luz para você, Fernando Barbosa. Abraço, Fernando. Então, a poesia para você, ela tem hora para acontecer ou ela acontece a qualquer momento? Não, ela não tem hora, ela é indomesticável e a gente é que meio que vai se ajeitando para poder receber ela quando ela chega, né? Você anda sempre com um caderninho? Uma folha, uma caneta, se não tiver folha vai no guardanapo, uma frase, né? Às vezes uma brincadeira com uma palavra só, né? Perceber que dentro de uma palavra tem outra. Tem outra, né? E quais são qual é o teu e-mail? O e-mail é laureate, LAUREATE, @bol.com.br. Esse é o e-mail, laureate. Com LAUREATE. E para achar você no site, no Google e no YouTube? No YouTube é TTI, laureate, LAUREATTI, que é o nome do meu filho também, Isaac Laureate. Né? Laureate. Legal. Então, e você já fez uma poesia para o teu filho? Já fiz um poema para o meu filho, que ele chama Isaac, depois que a gente descobriu que Isaac é a grande risada. Olha só que loucura, né? A gente nem imaginava, assim, porque um dos personagens que eu faço é o clown, e tem esse lado clownesco, do palhaço, da brincadeira, e Isaac quer dizer a grande risada, ou a risada de Deus, enfim, a gente não sabia disso, foi o nome que veio, porque são 4 letras, IZAC, a gente abrasileirou, né? Abrasileirou completamente, né, o nome, e para ficar fácil dele escrever, que são 4 letras, IZAC, da Isaac. O difícil vai ser depois o laureate, né? Que ele não vai saber se é com TE, se é com TTI, enfim, né? O difícil vai vir o outro nome.
E são uns versinhos curtinhos, porque eu acho que à medida que o nosso relacionamento vai crescendo, o poema talvez vá crescendo. O Drummond que ele dizia isso: convive com teus poemas, não se apressa, não adula, não, vive com teus poemas, ouve o que ele tem para dizer. E é só assim, Isaac tem I, né? Porque ele está aprendendo a falar. Então uma das primeiras emoções para o pai ou para a mãe é quando o filho fala pai, né? Pai. Ou para a mãe quando fala mãe, né? A primeira palavra, olha só a força das palavras, né? E aí a brincadeira de Isaac tem I. Ri, Isaac, ri. Isaac tem I, né? É uma brincadeira, assim, é um dístico, uma abertura, assim. Eu acho que com o tempo e com o diálogo cada vez maior, e que eles se tornam companheiros, né? À medida que eles aprendem a andar e aprendem a falar. Tem esse período dos 4 aos 9 anos, que ele está entrando agora, ele vai fazer 4 anos agora, que é o período que eles são os verdadeiros companheirinhos, né? Às vezes a cabeça da gente está cheia de coisas e eles, na simplicidade deles, eles viram o diretor da nossa vida, né? Eles viram o nosso guia, assim, né? Sem a gente deixar eles perceberem muito, mas eles, na real, a gente é que está sendo conduzido por eles. Conduz os pais, né? Conduz os pais, né? Então, nós estamos caminhando para o final. Você tem um sarau dia 16 na USP? Isso, a gente está conseguindo construir a 17ª edição do sarau da sexta com C, porque a gente põe livros dentro de uma cesta, e vai ser numa sexta-feira, né? Ali é um espaço público, é uma universidade pública, então é sempre as dificuldades que a gente tem ali, a gente tem no ao redor, ou seja, existem entidades políticas ali, e muitas vezes elas estão mais interessadas em ir para Brasília e fazer passeatas, não que isso não seja interessante, sem desrespeitar, sem desmerecer, mas às vezes você fazer arte é tão difícil quanto gritar slogans, palavras de ordem, né? Então o que a gente fica contente é de, até por eu morar ali na USP, na moradia estudantil, porque eu também não acho que é demérito para ninguém, né? É uma situação de vida, mesmo porque tem pessoas que moram em albergues, nem por isso elas são inferiores a ninguém, né? Eu acho que não é essa a questão. Mas enfim, até por conviver naquele ambiente e também fora dali, por frequentar outros saraus, vai estar vindo o pessoal do sarau Perifatividade, que é um sarau que completou 1 ano, é no fundão do Ipiranga, muito ligado a essas questões sociais, por ser na periferia do Ipiranga, né? Mas é um sarau que cada vez cresce mais, na medida que foi contemplado com a lei municipal, que é o VAI, que eu acho que é uma lei muito acertada, que é feita para isso mesmo, para cultivar esses valores que já estão lá. Na real, eles só estão abrindo um canal de expansão, né? Que é a ideia de produzir de dentro para fora, não de levar a cultura, mas de saber que ali já existe e que é só procurar, é só abrir o espaço, é só ter tato, que as coisas se auto-organizam de uma outra forma e a comunidade começa a ter uma outra imagem de si mesma. Maravilha. Nós então estamos indo para o final. Vamos agradecer aos internautas, né? Agradecer a todos, né? Agradecer. Gostamos de fazer esse bate-papo interativo, né? E lembrando o Samba Nosso de Cada Dia estará fazendo aniversário dia 20 de setembro no Lua Nova, com a Elisete Rosa lá da Vai Vai, na 3 de maio, Rua 3 de Maio, 540, Bexiga. Então, né, também, embora eles tenham a Vai Vai, mas essa cultura do dia a dia, levar o samba, um bom samba, não é todo dia que acontece, né? Lembrou do Samba da Vela também na Casa de Cultura Santa Amaro. Ontem a gente estava lá, organiza-se um sarau lá também, Mavote Cirque, né? É bom a gente falar o nome dos amigos, né? Mavote Cirque, Paulo Almeida, né? Marco Pezão, Dinho Nascimento, né? Que é família mesmo, você convive com as pessoas, você entra na sala dela, Enio Gonçalves, né? Você toma um café com elas, né? Essas pessoas se tornam importantes porque compartilham, né? Viram a sua família mesmo, né? Caco Pontes, né? O próprio Caco, que a gente está tendo a experiência de fazer um trabalho junto agora. Você, a gente está se conhecendo um pouco mais. Vindo aqui, eu acho que é um sinal de respeito ao seu programa, à sua caminhada.
E não é à toa, porque a gente tem se encontrado nos saraus aí, verdade. sucessivamente, né? E muitas outras pessoas que estão junto e com o tempo esses laços se estreitem mais ainda. Né? Que bom, né? Que então, bom. eu acho que Muito o trabalho que está sendo feito lá no Butantã é excelente, né? Sobre a defesa da mina d'água, né? Das minas, né? E esse trabalho social intenso, né? É um trabalho de doação, né? Que você faz. E ao mesmo tempo é interessante, né? Porque o Dinho Nascimento tem, além de fazer várias coisas, ele tem o berimbau, né? Ele é uma orquestra de berimbau. Berimbau Blues. O Dinho é uma escola, né? Ali a Associação Cultural do Morro do Querosene é uma família, é uma escola, né? Como a Cooperifa também como os saraus que estão surgindo aí, né? Acho que são escolas, acho que ali o trabalho dele enquanto músico, né? Enquanto eu acho que o que eu mais gosto é enquanto cidadão, assim, enquanto pessoa. Gosto de estar junto com ele, gosto das conversas que a gente tem. Acho que aprendo muito, acho que deixo um pouco também. E bola para frente. Cada vez mais está brilhando os nossos olhos porque estamos vencendo, né? No sentido de que ali o tombamento está para sair, né? E é um lugar onde provavelmente a gente vai poder promover mais saraus, né? Promover mais oficinas de teatro, oficinas da palavra, né? E é isso, a gente se organizando e dialogando com a pessoa que mora ali do lado, o outro vizinho, acho que a gente consegue criar um movimento com força de verdade. Então a gente manda beijos e um abraço de luz a todos, né? Um beijo, um abraço, muito bom estar aqui. Agradecer por mais um dia, né? E pedir para você fechar com uma poesia. Com um poema? Bom, depois de tanto tempo que a gente está aqui conversando, talvez seja... para quem conhece esse poema, esse é um poema paródia com um poema do Manuel Bandeira, que é a poética do Manuel Bandeira. É um poema muito conhecido do Manuel Bandeira. Então talvez esse diálogo... Quem lembra do poema Poética vai perceber que cada verso aqui é uma paródia com o poema dele dentro do nosso momento atual e da nossa história, e nessa relação que é uma das coisas que mais caracteriza o meu trabalho, que é o teatro poético, que é o diálogo da poesia encenada, do teatro com a poesia, né? Então chama-se Poeta Drama, né? Que diz assim: eu estou farto do teatro amador comedido, do teatro evangelizador bem comportado, do teatro profissional, funcionário público, com sites, compras, Ticketmaster. Estou farto do teatro que para e cancela a apresentação porque não havia mais de 2 pessoas para assistir. Abaixo esses artistas. Todas as apresentações, sobretudo para aquele casal que não ficou na poltrona de domingo e foi ao teatro. Toda a nudez, sobretudo da alma do ator. Todas as improvisações, sobretudo as não contidas na lei de ferro da 4ª parede. Estou farto do teatro galanteador, politiqueiro, midiático, digestivo, de todo o teatro que não capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é teatro. Serão diferentes maneiras de agradar e formar sem transformar. Quero antes o teatro dos loucos, dos bêbados, o teatro dos claus de Shakespeare, Boal, Brechiniano. Não quero saber de teatro que não é libertação. Parabéns, hein? Obrigado, Nicanor. Então fechamos mais um programa. Obrigado. Beijos e abraços de luz a todos. Mais um dia. Ok, mestre. Maravilha. Muito bem, muito bom. Que muito bom. Muito interessante.